Bem, Alzimar? Tudo bem, e eu já quero aproveitar e falar, Vivian, o que é que a gente faz quando a gente precisa daquela fagulha do fogo na nossa vida? Da onde a gente tira? Da cabeça, da mente, da onde? Eu acho que é do coração, é da alma. Eu tenho uma conexão, eu acho assim, ó, eu me conecto muito com o fogo. Eu tenho algo para mim que eu não sei explicar esta minha conexão. Se eu te disser assim, lembra que a gente falou, vamos falar sobre o fogo, porque é, é- o signo tá em fogo, como é que é o É negócio? leão, isso. Leão, Leão, nós estamos no signo de fogo. tá. Teve um eclipse, né? Agora há pouquíssimo tempo em Leão, que é o sol, que é né, o fogo. Eu não sou Uhum. astróloga, mas como eu entrevisto muito a Sueli Murdoco, aí eu sou boa aluna, eu estudo, né? Mas é isso. É, aí Que surgiu a nossa época ideia de falar sobre a alquimia do fogo, né? e Eu, Júpiter em Leão, que também está trazendo, é o planeta do grande benéfico. Então, nós estamos no momento em que a energia do fogo pode transformar nossas vidas, sim, eu acredito. eu acredito muito. Eu tenho uma conexão, eu vou te falar, eu tenho uma conexão muito grande com o fogo. E eu não sei explicar. Se eu for falar assim, eu vou explicar intelectualmente, Hum, racionalmente, qual é a minha conexão com o fogo, não sei te dizer. Eu só sei que quando eu olho para o fogo, eu me conecto de uma forma que vibra tudo aqui dentro, sabe? É como se quando eu olhasse aquela chama do fogo, principalmente quando é em fogueira, quando tem uma é, fogueira que o fogo sobe, que o fogo, sabe, dá aquela labareda de fogo, é como se eu me reconhecesse ali. É como se aquele fogo me dissesse assim: você faz parte daqui. Eu conheço, eu reconheço isso. Então, racionalmente, eu não sei te explicar esta minha conexão com o fogo. Mas desta minha conexão saiu um movimento que eu estou conduzindo agora, que é o Entre hum, Chamas. É, mas antes disso, o que que surgiu, por que que surgiu, sabe? Por que que hum, eu fiquei analisando? Eu sou muito de sim. buscar o porquê das coisas, o significado das coisas. E aí, quando eu olho para o fogo, eu consigo ver o fogo dançando. Eu vejo aquela chama. Ora ela tá intensa, ora ela baixa, ora ela diminui. E eu faço essa analogia Hum, com a mulher que eu me tornei, com a mulher que eu acessei nesse hum, fogo. Porque ó, a gente às vezes está assim tensa, né? A gente às vezes está assim brilhando e às vezes a gente dá uma apagadinha. E a chama do hum, fogo é isso. E tá tudo bem. Isso faz hum, parte do ciclo da mulher, isso faz parte do ciclo da vida. Então eu acho que essa conexão com o fogo vem dali, sabe? Dessa conexão de interna minha mesmo, esse me reconhecer no fogo. E o fogo me dá força. Quando eu hum. preciso me resgatar de novo, eu me conecto com o fogo. E, Então, tu já deve saber, né, que eu passo no fogo. Para mim é mais fácil. Eu gravei um story antes e disse assim, para mim é mais fácil passar no fogo do que fazer live. menina, eu vi, você anda com o pé na brasa, eu Hum. vi. Uhum. Como é que foi essa experiência? A gente acessa um estado emocional para isso. Ah, E aí tu imagina, quando você consegue só focar naquilo que você quer, naquela meta, naquele sonho, você simplesmente não racionaliza como você vai conseguir aquilo. Você simplesmente flui. e não tem a ver com o espiritual, né? Não acessa, não é nada extrafísico, vamos dizer assim. É a Não, própria força é mesmo, energia pessoal. mesmo. Para mim é Sim. energia mesmo que eu acesso. Eu acesso a minha força. Eu me reconecto comigo mesma quando eu entro em contato com o fogo, né? Então, quando eu preciso voltar, eu sigo quando eu preciso resgatar minha força, eu me conecto nessa energia do fogo. É, eu acho que reflete muito tudo que eu transformei na minha vida. Eu digo que eu fui forjada no fogo, sabe? Porque eu passei por coisas que me fizeram acessar essa força, transformar.
aquilo que eu precisava curar, por isso que Uhum. entra muito a alquimia do fogo, né? Eu Isso. criei o meu método a partir disso, que é o método alquimia da vida, porque Uhum. eu acredito que a alquimia transforma tudo. Então, o fogo é um transmutador. O fogo, quando você coloca alguma coisa no fogo, ele transforma chumbo em ouro. É. E sabe de uma coisa? Eu estava assistindo, passando pelo feed, rapidinho vou contar uma historinha. Uhum, E eu vi um vídeo em que aconteceu o seguinte: eu acredito que seja em São Paulo, era um musical, e acabou por meia hora, acabou a energia desse musical. Então, imagina, lotado, o musical não é barato, você compra com muitos meses de antecedência, né? Tava lotado e ficou tudo escuro. Imagina a situação. E aí, um uhum, silêncio. Aí, uma moça, né? Não deve ter mais de 25 anos. Aí é o fogo naquele estado inicial, aquele estado do tipo faísca, sabe quando arrisca? Que assim, na astrologia seria o Áries, aquela coisa do cardinal, vamos. Aí um amigo começou a gravar, ela começou a puxar a música Evidências. Ela, claro uhum, que combinou com os amigos dela, mas eles eram uns 6, 7. Devia ter umas, sei lá, mais de 1.000 pessoas no teatro lotado. E uhum, começaram só eles. E aquele fogo, mas o fogo, quando você imagina um churrasco, né? Uma brasa. Você coloca, você tem que ter paciência um pouquinho para ele pegar. E eles foram. E aí ela olhava, ela falava assim no vídeo: gente, será que ninguém vai cantar com a gente? E ela, "Tararara." Daqui a pouco o outro começou, e foi. E o teatro inteiro, então ela incendiou, né? Aquela situação que seria horrível. Aí o fogo apareceu num outro momento, eu tô contando rapidinho. uhum, Aí ela meio que foi se cansando, porque tem uma hora que aquele fogo inicial cansa, né? Porque ele é aquele fogo de Ares, ele cansa. Aí uma outra pessoa, uma outra mulher também, sempre as mulheres, né? uhum, Botando fogo no mundo. Aí uma outra, em um outro lugar, parecia que era uma voz vindo até do segundo andar, né? Do primeiro andar, continuou cantando. Aí essa menina que inicial, ela virou e falou assim: olha lá. Então ela outra de leão, ela fogo fixo. Então ela colocou lenha na fogueira. Então aquilo que estava meio caindo, a outra começou de novo. Aí o teatro inteiro cantando aquele fogo, aquele fogo. uhum, Aí uhum, cantaram parabéns, acabou a música e tal. A hora que estava meio assim, o fogo de Sagitário, lá no teatro, duas atrizes entraram no palco, tudo escuro ainda, e puxaram de novo a mesma música. Aí o teatro inteiro cantando, do tipo, vai mudar, né? A coisa vai mudar. Então o uhum. fogo, eu tô contando toda essa história que eu falei, gente, num vídeo, a gente vê o fogo nos seus três momentos. O inicial, que é o start, mas tem Uhum, uma hora que a gente precisa ter aquele fogo tranquilo, né? uhum, De uhum. manutenção. Mas É, também ficar só na manutenção fica na média. Você precisa não. daquele fogo de pensar lá na frente. Tem que ter essa chama acesa, né? O Isso. fogo é isso. Para mim, o fogo é muito mais do que um elemento. Então, como eu me conecto muito, é muito mais que um símbolo, é muito mais. É porque eu tenho essa força do fogo. Uhum, Eu digo que eu sou uma mulher do fogo, né? Então, assim, para mim, o fogo, ele simplesmente é. Assim como nós, quando uma mulher se permite ser quem é. Então, não necessariamente ela tem que estar intensa o tempo todo para ser fogo, porque ele uhum. simplesmente é e nós simplesmente somos. Quando a gente Exato. sabe quem é, quando a gente sabe a nossa identidade, né? Então, assim, o fogo, ele dança, assim como a mulher, ela dança. Uhum, O fogo, ele oscila. O fogo, ele fica mais intenso. E o fogo, sim, ele precisa também, como você falou assim, precisa aquecer. E uma mulher, a gente pode falar sobre isso numa outra live. Uma mulher, uhum. ela precisa também desse aquecimento para pegar o fogo, né? Exato. Se a gente for falar em outras áreas aqui. Sim, o Quando a fogo, gente o fala fogo, em ele não, o libido, quando fogo, a gente ele não fala em surge sexualidade, sozinho, ele surge de não um surge atrito. sozinho. Exatamente, exatamente. O Então, fogo, assim, ora ele cresce, ora ele diminui, né? sim, Então, mas ele continua sendo fogo. E a exato. mulher é assim, ela continua sendo fogo. Só que muitas vezes a mulher ela se apaga. Nós nos Uhum. apagamos na vida Isso que por eu queria conta te das nossas perguntar, o que que faz dores. perder o eixo, tanto no exagero quanto no apagar? A mulher, ela vai, por exemplo, engolir, vai se silenciando,
ela vai se abafando para muitas vezes se encaixar em determinados lugares. Ela silencia para ser amada, ela faz coisas para ter aprovação, para ter que provar o seu valor, e nisso ela vai perdendo a sua identidade. Isso aconteceu comigo. Eu fui perdendo a minha identidade. Chegou um momento da minha vida que eu não mais me reconhecia quem eu era. Mas isso é um padrão comportamental também, Uhum, né? uhum. Então, nós mulheres somos muito parecidas com o fogo. Sim. Nós somos muito parecidas com o fogo. Então, a gente passou acreditando que a gente precisava ser forte, por exemplo, sempre forte. A gente passa a vida, nossa, eu preciso dar conta disso. Ou muitas mulheres precisaram crescer muito rápido, né? É. Então, a gente está sempre disponível, sempre tentando agradar, sempre. E a gente foi esquecendo o nosso fogo, esquecendo os nossos desejos, esquecendo os nossos sonhos, esquecendo aquela tesão de vida mesmo, aquele Uhum, prazer em viver, uhum. sabe? A gente foi se deixando de lado. E aí, É. uma mulher, quando se deixa de lado, ela se perde, né? Que Ela perde não tem sua mais aquela essência, né? chama É. acesa, Uhum. né? Agora me diz uma coisa, e como é que a gente transforma quando percebe, né? é, Uhum. é, é, que precisa transformar essa energia? Me dê assim um exemplo. Vamos imaginar quem está assistindo essa entrevista agora fala assim: nossa, bem eu. Uhum, uhum. É, eu vejo muito quando a mulher tem coragem de olhar para si, tem coragem de olhar para um padrão que está se repetindo e quando ela tem ela busca, quando ela tem um para quê, por exemplo. Por que que eu acordo todos os dias? E aí ela sente fome de viver, ela sente desejo de viver, o prazer pela vida mesmo, sabe? De fazer acontecer, de se colocar em movimento, não viver no automático. Mas para isso a gente precisa olhar para as nossas vulnerabilidades, para as nossas sombras e buscar integrar isso. A cura mesmo da mulher é enfrentando essas dores. É olhando, meu, tô repetindo um padrão aqui. O que que eu preciso, o que que eu preciso enxergar ainda aqui? O que que isso aqui está me mostrando? E olha que é um eterno orar e vigiai. É, né? É, é, é. Mesmo a gente tendo todo o conhecimento do mundo, mesmo a gente. Não, todo o conhecimento do mundo a gente nunca tem, mas Claro. tendo Um olhar estudado complexo. muito. Vamos imaginar um olhar complexo sobre o mundo, né? Tem esse Isso, fato, mas tem isso. É, isso. A gente tem o conhecimento, a gente pode sim. ler muitos Uhum. livros, por exemplo, codependência emocional. Uma vez codependente, vocês têm que estar no eterno orar e vigiar para não voltar ao padrão, né? Porque aí você se coloca em situações de dependência emocional novamente. Então, nada como ir a campo. Eu falei assim, nada como ir a campo, como você vivenciar certas coisas, cair muitas vezes, levanta. E aí Uhum. não é se colocar na vitimização. Eu falo muito com muitas mulheres sobre essa questão, sabe? Não se coloca como vítima, assume o controle da tua vida, taca fogo mesmo, nessa, vai, Passou, faz passou, né? acontecer. Passou, É, passou, olha para é. aquilo, integra, aprendeu, aprendeu. A vida é um aprendizado. A nossa vida é assim, a gente está aqui para evoluir. Sim. A gente está aqui para evoluir. Então, assim, ai, porque aconteceu isso comigo? Ai, porque o outro fez isso comigo? Não. Vê o que assume a responsabilidade da tua parte. Por que que aconteceu isso? E transforma, transmuta isso. Então, transforma a tua dor em recurso, em aprendizado. Esse Uhum. é o nosso combustível, eu acho. Sabe? E o fogo é combustível. Para mim é combustível. E Com você? certeza. E você falou no início, como que é não é merchan, não, mas é só mesmo para entender, né? Como é que é Aham. como é que a minha chama? Esqueci, Entre desculpa. chamas. Entre chamas, Entre é. chamas. Entre chamas é um movimento que está acontecendo agora. Até o link tá na minha bio. Quem quiser entrar, tá lá o Uhum. link. É só entrar no grupo de WhatsApp. Mas não é um grupo que eu vou passar só conteúdo. É um grupo em que a gente vai mostrar algumas vulnerabilidades minhas também. Eu vou
a gente vai, vou mostrar nesse grupo, é, é um grupo de troca, é um grupo de vivência, não é só de conteúdo, tá? Eu não queria Uhum. criar um espaço assim, onde só vou lá, jogo conteúdo e as pessoas para informação, não. É um Entendi. grupo de experiências, é um grupo de vivências. Então a gente já começou, já tivemos aí 3 exercícios muito bacanas, assim, as mulheres que estão participando, que estão já disseram assim, nossa, vai ser uma jornada para mim, está sendo uma jornada. Então esse é um grupo aí gratuito, é Olha, isso um que eu ia te grupo, perguntar, é gratuito, é? esse é um grupo gratuito, porque eu intuí, eu recebi eu recebi um movimento muito maior. Então, esse é digamos assim, é um start para Tá. algo maior que está chegando, que eu ainda não vou chamar, não vou contar o nome, mas está chegando Aham. algo muito maior, que eu quero levantar aí uma legião de mulheres de fogo. Ai, maravilha. E olha, É preciso acender o fogo dessas mulheres. Tô vendo muito. Gente, eu não consigo. Eu tô vendo, eu vejo as mulheres, principalmente, sem energia, sem aquele, sabe? Viu? Tá ali, tá querendo algo a mais, mas não tem energia no corpo. Uhum. Precisa despertar essa energia. A gente tem uma energia muito poderosa, só que a gente precisa saber canalizar essa energia, né? E É claro que um a gente está grupo falando de movimento, fogo, de elemento fogo, de elemento mas fogo. não da matéria, né? Não significa que o grupo, as pessoas vão trabalhar com fogo, não é? Não, não. A É, alquimia de é a chama, é a coragem, né? É o isso. ímpeto. Isso. Não é. Ah, como eu vou transformar? Não, não é. É o fogo elemento, Isso, é transmutador. É essa isso. alquimia. É a Uhum. alquimia de transformar a tua dor em recurso para você seguir e para você assumir o controle da tua vida. É isso. Sabe? É Maravilha. E para eu vou. sair da dependência emocional, é para Uhum. resgatar o teu magnetismo, para resgatar a tua identidade, para sim atrair relacionamentos, porque o que que as Sim, pessoas querem hoje? Um relacionamento saudável, né? claro. Tanto pessoal quanto profissional, porque existem relacionamentos é, abusivos, relacionamentos Em qualquer ambiente. qualquer Em ambiente, né? qualquer ambiente. Então é É. preciso, eu vou falar sobre isso também, como Uhum. reconhecer quando você está Ótimo. num relacionamento abusivo, Uhum. quais os padrões de dependência emocional, o que retroalimenta um e outro. A gente vai falar Uhum. muito sobre isso também, mas principalmente para a gente resgatar o nosso magnetismo, para sim atrair prosperidade, abundância e relacionamento saudável. Maravilha. Então, a gente encerra por aqui nossa entrevista, né? Essa é a Vivian Rosa, para quem chegou, né, do meio para o final, a Vivian é treinadora comportamental e essa entrevista vai ficar nas nossas redes, tanto minhas quanto da Vivian. Quem quiser saber mais, então, sobre esse grupo, é só para Uhum. mulheres, Vivian? Esse é só para mulheres. É um grupo exclusivo aí, mais intimista, onde a gente vai compartilhar muita coisa. Então, muita experiência e tem exercícios, desafios. Está sendo muito Ótimo. Ah, eu vou interessante. entrar nesse grupo seu aí, né? Tá bom? Vamos lá. Obrigada, muito obrigada, Vivian. Muito obrigada para quem entrou na gravação dessa entrevista e que para quem está assistindo, a gente pede, passa para os seus amigos, vamos ajudar a compartilhar, né? É isso. Vamos transformar essa energia do fogo aí em consciência, em experiência, em recurso para viver uma vida de abundância, né? Para viver Exato. uma vida de merecimento. Aquilo que a gente nasceu para viver. Exatamente. Obrigada, Vivian. Até outra oportunidade. Até mais, Tchau. Rosimar. Obrigada. Beijo. Tchau. Tchau.